Olá, tudo bem? Vocês estão bem? Estudando muito? Espero que sim. Já estudamos Europa nos seus aspectos físicos, clima, vegetação, relevo, hidrografia. Já estudamos Europa na área demográfica, que significa população, e a economia. Esta semana nós vamos começar a trabalhar a Europa geopolítica. O que significa isso? Na verdade, a Europa não tinha a mesma estrutura que ela tem hoje. A gente vai entender por quê. Mas, em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês quais os sistemas econômicos que a Europa teve e ainda um país tem. Dois, mais ou menos. Depois eu explico por quê. O que é o sistema capitalista? O sistema capitalista é tudo que gera lucro para você. O Brasil é capitalista? Sim. Nós temos as nossas casas, nós temos o nosso emprego, a gente faz o que quiser com o nosso dinheiro. Isso é sistema capitalista. Ele visa lucro. O grande problema é que aumenta a desigualdade social. Certo? Por quê? Nós temos duas classes. Verá daqui a pouco são mais. Mas de começo, duas classes. A burguesia, quem tem poder, e o proletariado, ou seja, os empregados. Olha, você olhando essa charge, você já percebe o patrão pegando o empregado de ponta cabeça, fazendo o que quer com ele. O que interessa, não importa quanto tempo trabalho, estou falando isso quando iniciou. O que me interessa é o lucro, certo? Ele domina tudo, tudo que tiver. Ele quer produzir tal coisa, ele manda fazer. Ele domina tudo, o que vai comprar de matéria-prima, o que vai produzir. E proletariado. Quem é empregado hoje é um proletariado. Tá? A gente não usa mais esse termo, que é mais arcaico, né? Então, quem vende a força de trabalho é proletariado. A Lucimar vende? Vende. O que trabalha lá no comércio vende a força de trabalho? Vende. Como assim? Eu trabalho para receber. Entende? E o sistema socialista? O sistema socialista é totalmente o contrário. Se fosse o sistema socialista igual Karl Marx tinha planejado, seria 100% legal. Mas infelizmente não é. O objetivo, na verdade, de Karl Marx, o principal é igualdade social entre todos. Todos teriam o mesmo direito, quer seja político, econômico ou social. A distribuição da renda também seria igual, mas infelizmente não acontece isso. Por quê? O Estado, quando eu falo Estado, ou seja, o presidente, e que controla toda a produção. Se ele vai plantar, ele quer plantar arroz e feijão, é só isso. Você não pode escolher outra coisa para plantar. Quem manda é ele. Olha aqui, você percebe que o objetivo é eliminar as diferenças sociais? Não tem classe social. Hoje nós temos a classe A, B, C e D no capitalismo. E no socialismo não deveria ter, ninguém deveria ter mais privilégios. Tá? Então, e na verdade acaba não sendo. Olha aqui. Pela normalidade, sociedade aqui, ó, brasileira, nós temos a classe baixa, média, alta e quem está mais no topo, que são os mais poderosos, certo? No socialismo não tem isso, todo mundo é igual, faz de conta, tá? Em resumo, então, na verdade, não tem essa de ter lucro, mas só que ele confiscou. Ele pegou muitos camponeses, retirou as suas terras e deixou com o poder do Estado. Pro, você não vai falar de Tratado de Versalhes? O que tem a ver isso com socialismo e capitalismo? Antes do Tratado de Versalhes, a professora de História, com certeza, eu sei que nesse período ela está trabalhando Primeira e Segunda Guerra Mundial com vocês, isso vem após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 e foi até 1918. Nesse período, a Alemanha principal
a Áustria e entre outros países começaram a buscar territórios. A Alemanha foi a cabeça, buscar territórios. E um dos territórios que ela tomou foi da Polônia, tá? O que acontece? Nesse período da Primeira Guerra, o continente africano tinha sido dividido. A gente fala, houve a partilha do continente africano. Ou seja, quem tem mais poder industrial ficava com a maior parte de minérios, de recursos naturais. E a Alemanha não admitia, em hipótese nenhuma, isso. O que a Alemanha faz? Começa a tomar territórios. Começa a invadir territórios e tomar territórios. E foi quando houve os Estados Unidos, não estava no conflito. Quem estava, tinha tríplice entente e tríplice aliança. Quem estava no Inglaterra, França e Rússia, elas eram aliadas. Mas em 1917, começa o quê? A Revolução Russa. Na Revolução Russa, o que acontece com a Rússia? Sai agora do conflito e vai lutar pelo seu território. E quem entra no lugar? Estados Unidos. Então agora entra os Estados Unidos e acabaram derrotando na Primeira Guerra a Alemanha. Mas daí, professora, após a Primeira Guerra, o que aconteceu? Teve o Tratado de Versalhes, uma cidade francesa, teve um tratado que disse o seguinte: vocês têm que devolver tudo que vocês pegaram. Quer seja território, o que vocês pegaram, vocês têm que devolver. E outro detalhe, não poderia aumentar nenhum tipo de armamento, quer seja bélico, quer seja avião, tanque, submarinos. Eles tinham que diminuir a quantidade que eles tinham. Exército, não poderiam passar mais de 100 mil. Proibido fabricar armamentos pesados, certo? E na marinha também. A marinha alemã só poderia ter 15 mil marinheiros e 6 navios de guerra e 6 cruzadores. Mas isso, na verdade, eles faziam clandestinamente mais. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, terminou em 1945. Acontece que nesse período estava agora França, Inglaterra, Estados Unidos unidos, e o Japão, a Rússia e a Alemanha, entre outros países, Itália, estavam aliados com um grupo, repetindo, Estados Unidos, Inglaterra, França. E os demais países que eu falei estavam aliados à Alemanha. Acontece que em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. Aqui, Berlim, capital da Alemanha, foi dividida. Um lado era socialista, como eu disse agora há pouco, outro lado capitalista. Quem estava desse lado? Na verdade, o Japão vazou. Por que ele saiu? Porque ele foi detonado por 2 bombas. Lembra lá da cidade? Então, o que acontece? Aqui está Estados Unidos, Inglaterra e França. Eles ficaram 10 meses buscando suprimentos para o seu país, para essa região. Esse suprimento era via aérea, porque tinha um bloqueio continental. A ex-União Soviética não deixava ninguém sair e nem entrar via terrestre. Como eu disse, o lado ocidental, Estados Unidos, e o lado oriental, como a gente vai ver agora, o lado oriental está a União Soviética. E vocês vão verificar aqui que esses países pertenciam à Europa, certo? Pertenciam à Europa. Só que eles tomaram, falo eles quem? A ex-União Soviética. A cortina de ferro, essa aqui, essa linha, ou seja, ninguém passa para lá e nem para cá. Quem estava desse lado ficou 40 anos aqui. E quem estava desse lado ficou mais 40 anos. Até terminar a Guerra Fria. Nós continuaremos na próxima aula
falando agora sobre a Guerra Fria, com o que aconteceu, né? Foi só um resumão de tudo. Por menos que seja o tempo que você tem para estudar, estude. Não tenha medo de crescer, nem que seja devagar, mas esforce. Faça o seu melhor. Um beijo e até a próxima aula.